A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. 2 horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador. Donald Trump deu 48 horas ao Irão para reabrir o Estreito de Hormuz, senão os Estados Unidos vão obliterar centrais elétricas iranianas. A rede social Truth Social foi o espaço escolhido pelo presidente norte-americano para deixar este ultimato. Diz que no caso de o Irão não ceder, promete então avançar com o ataque e a destruição das centrais elétricas do país, a começar pela que tem maiores dimensões e maiores capacidades. Ainda antes de lançado este ultimato, Donald Trump disse que o Irão queria chegar a um acordo, mas o presidente norte-americano parece não ter a mesma intenção. Os Estados Unidos varreram o Irão do mapa. Foi assim que Trump começou uma publicação na rede social Truth Social. Disse estar a cumprir os objetivos que estabeleceu para o Irão e com semanas de avanço em relação ao calendário previsto. Sublinha ainda que a liderança iraniana desapareceu, que a Marinha e a Força Aérea do país estão destruídas e, por isso, o Irão não tem qualquer base para conseguir alcançar um acordo. E Benjamin Netanyahu fala de uma noite difícil depois de ataques iranianos, mas garante que Israel vai continuar a atacar os inimigos. O primeiro-ministro israelita recorreu às redes sociais para garantir que será providenciada toda a assistência aos feridos dos ataques em Arad e Dimona. O ataque iraniano contra a cidade israelita de Arad é já descrito pela imprensa israelita como um dos maiores ataques do Irão a Israel até agora, em que houve pelo menos 71 feridos, 3 deles em estado grave. Falamos ainda de Cuba, que está novamente sem eletricidade, está a ser afetada por um apagão total. No X, o Ministério da Energia em Minas cubano escreve que foi registada uma desconexão total do Serviço Elétrico Nacional. É já o segundo apagão em menos de uma semana. O primeiro tinha acontecido na passada segunda-feira e, por isso, estão neste momento cerca de 10 milhões de habitantes em Cuba sem luz. O governo cubano diz que já estão a ser implementados os protocolos para o restabelecimento, mas ainda sem qualquer previsão. Passamos agora à atualidade nacional. Falamos da censura à deputada socialista Eva Cruzeiro, que está a ser contestada por vários deputados dentro e fora do PS. Entre os socialistas, Margarida Marques manifestou apoio à deputada, enquanto Tiago Barbosa Ribeiro criticou publicamente a censura, sublinhando que não foi o Parlamento, mas sim um deputado do PSD a propor este relatório. Aquele que sustenta a censura, o relatório foi redigido por Hugo Carneiro, que é vice-presidente da bancada do PSD, que concluiu que Eva Cruzeiro desrespeitou deveres fundamentais dos deputados. Em causa, um episódio em que a deputada socialista chamou racistas aos deputados do Chega. Social-democrata tem sido o principal alvo das críticas, mas já vai reagir na rede social X a defender o conteúdo do documento. Este é também um artigo assinado pelo editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso, e que pode ler com mais detalhe em observador.pt. A Marcha pela Vida voltou este sábado a estar na rua numa manifestação que ficou marcada por um incidente violento em Lisboa. Um objeto incendiário foi lançado contra o grupo de pessoas que se manifestava pelo direito à vida como princípio inviolável. A organização da iniciativa Marcha pela Vida fala num coquetel Molotov que não chegou a incendiar. Como tal, não houve registro de feridos. A PSP deteve o agressor e o Patriarcado de Lisboa condenou este incidente. Sábado foi também marcado por outra manifestação. Mais de 1000 pessoas saíram à rua em Lisboa para exigir o direito à habitação e respostas aos aumentos dos preços das casas. A manifestação começou no topo da Avenida da Liberdade, junto ao Marquês de Pombal, e caminhou até aos restauradores, um protesto organizado pela plataforma Casa para Viver. Os partidos também marcaram presença no protesto deste sábado em defesa do direito à habitação. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, foi um dos líderes partidários a participar nesta descida da Avenida da Liberdade e atira críticas ao governo, que acusa de especulação imobiliária. As medidas todas que tomaram, o pacote fiscal que fez aprovar com o Chega,
E agora, como se isto tudo não bastasse, ainda vem mais uma nova lei para acabar com o resto, que é para aumentar os despejos. E portanto nós temos uma situação onde essas pessoas estão aqui hoje aqui em Lisboa, em vários pontos do país, no Porto, em vários pontos do país, estão a exigir uma coisa tão simples que é casas para viver. E o Governo quer é casas para especular. É isso, a realidade é essa. Quanto mais medidas o Governo avança, mais as casas sobem e mais as rendas sobem. Ora, isso não pode ser. José Manuel Pureza, coordenador do Bloco de Esquerda, exige coragem ao Executivo para limitar o valor das rendas. A curto prazo o Bloco foi sempre dizendo que era preciso estabelecer limites às rendas, sobretudo numa altura em que a especulação é absolutamente, fora de controlo. E, portanto, a coragem do Governo passa por aí. E o Governo está a dar os sinais contrários em relação a isso. E sem um parque público robusto, não há regulação do mercado que possa acontecer. E ainda é necessário, evidentemente, que haja uma política de crédito à habitação que tenha regras e regras muito disciplinadas. Já Paulo Moacho, deputado do LIVRE, diz que o Governo deve mudar de estratégia. Nós aquilo que temos visto é o Governo a apresentar pacotes relativamente à habitação sucessivos, mas quando olhamos para os indicadores, todos eles estão a piorar. O valor das rendas, o valor do preço da habitação por metro quadrado, o número de despejos, está tudo a piorar. E a dada altura o Governo tem que parar e pensar se efetivamente quer continuar a seguir este caminho que tem seguido. Nós estamos a chegar a um ponto no nosso país em que nós estamos a assistir ao regresso aos bairros de barracas nas periferias das nossas cidades. E, portanto, estamos a voltar ao ponto em que estávamos nos anos 90, no início dos anos 2000, e isso é inaceitável. Os três partidos estão alinhados, dizem que o Governo está a responder à crise da habitação com medidas que beneficiam o mercado e não as pessoas. E além da capital, outras 15 localidades aderiram ao apelo da plataforma Casa para Viver para mostrar o descontentamento com a crise no setor. Uma delas foi o Grande Porto, onde mais de 500 pessoas se manifestaram. Francisco Aguiar, membro da plataforma Casa para Viver, diz que o regresso dos protestos pela habitação se justifica porque a crise no setor não só continua como se está a agravar. Tudo o que é feito por parte deste Governo não chega ao ponto de responder verdadeiramente às necessidades da habitação das pessoas. É preciso responder de várias formas. Por exemplo, arranjar alguma forma de reduzir estas taxas ridículas, com margens demasiado grandes que os bancos impõem naqueles que querem pagar, portanto, comprar uma casa e fazer a prestação, não é? Não se compreende como é que é preciso que essas taxas sejam tão grandes, como é que os juros estão tão altos. Então, mas estamos aqui para quê? É para ter dignidade nas nossas vidas ou é para pagar aos bancos? Francisco Aguiar, da plataforma Casa para Viver, 16 localidades em Portugal saíram este sábado à rua para protestar pelo direito à habitação. Há tempo ainda para o desporto. O Benfica venceu o Vitória por 3-0 no Estádio da Luz, num jogo a contar para a jornada 27 da Primeira Liga. Golos de Prestiani e Pavlidis do lado das Águias e um autogolo de Mukendi. No final, o técnico dos encarnados, José Mourinho, admitiu que apesar do resultado, a partida não foi fácil. O jogo teve um período difícil para nós, teve um período em que o Vitória, na primeira parte, teve ali uns 20 minutos em que, sem nos ameaçar muito, mas criou-nos imensos problemas. Foi difícil para nós pressionar, foi difícil para nós roubar bola, foi difícil para nós ter iniciativa e mérito para eles que conseguiram transformar o jogo. O jogo no início parecia fácil. Eu depois do 1-0 pensei vai chegar o segundo, vai chegar o terceiro, e não chegou o segundo nem o terceiro, e chegou domínio da parte do Vitória, que fez uma boa vintena de minutos na primeira parte com muita qualidade. Já o treinador do Vitória, Gil Lameiras, disse estar orgulhoso dos jogadores, mas admite que a equipa cometeu alguns erros. Não podemos neste nível dar as bolas que demos, e isso traduziu-se em golos para o Benfica, porque o Benfica é uma equipa com muita qualidade individual e estes erros pagam-se caros nos jogos, mas não poderia deixar de dizer que estou muito orgulhoso daquilo que os meus jogadores fizeram, pela personalidade que se mantiveram dentro de campo, por aquilo que depois de estarmos a perder, a forma como fomos à procura do empate, mesmo depois já com 2-0, a mesma situação.
São declarações do treinador do Vitória, Gil Lameiras, também de José Mourinho, treinador dos encarnados, em declarações à Benfica TV, depois do jogo em que o Vitória saiu derrotado por 3-0 frente ao Benfica, no Estádio da Luz. E no domingo, o futebol continua, o Sporting vai jogar com o Alverca e Rui Borges admite mudanças na equipa. O treinador dos Leões admite que a eliminatória com o Bodo Glimt na Liga dos Campeões deixou marcas e provocou cansaço, que dita estas mudanças. Rui Borges sublinha ainda que o Alverca é sinónimo de dificuldades. Será uma tarefa difícil por tudo que foi o jogo do Bodo, por tudo que é a equipa do Alverca também e que tem crescido nesse sentido, até mesmo neste ano 2026. Por isso será um jogo difícil, em termos de perceber até amanhã também em termos físicos. Não só físicos, a parte mental também conta muito naquilo que é a recuperação, por isso o desgaste foi enorme. Aqui o mais importante é esse, é recuperá-los e ligá-los ao máximo naquilo que é a exigência do jogo do Alverca. O duelo entre a equipa ribatejana e os Leões está marcado para as 6 da tarde no campo do Alverca. O Futebol Clube do Porto também entra em campo, mas com o Sporting de Braga. Francisco Farioli diz que é a partida mais complicada até ao final da temporada. É um jogo grande desta jornada e na conferência de imprensa de antevisão, o treinador portista assume a importância deste encontro, mas recusa que seja decisivo. Ainda assim, diz que é o que mais preocupações traz a Farioli. Can you remind me how many games are missing? 8. Consegue recordar-me quantos jogos faltam? 8. A resposta está aí. São 24 pontos ainda em falta. É claro que o Sporting de Braga é um adversário muito forte, não podemos negá-lo, mas a corrida é longa. Vamos passo a passo. Este vai ser um passo importante, sim, totalmente, mas não vai ser decisivo. But it's not going to be a decisive one. O jogo entre o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto está marcado para as 8h30 da noite no Estádio Municipal de Braga. Ambas as partidas deste domingo do Sporting e também do Porto vão contar com emissão especial de desporto, com análise e relato para ouvir em direto aqui na Rádio Observadores. É o ponto final neste noticiário, edição das 2 da manhã. A informação fica por aqui, está de regresso daqui a pouco às 2h30 com a síntese de notícias.